É possível sim fazer muita coisa em Linux. A questão é quem tem paciência para aprender. E assim, o Thiago tá falando de paciência, gente, mas a gente não tá falando de que assim, você vai demorar um ano para aprender a fazer, tá, pessoal? Não é isso também. Você tem uma curva de aprendizado, mas ela é extremamente acessível. Se eu conseguir, eu tenho certeza que você consegue, né? Então, a primeira dica que a gente falou é você foca nos conceitos, não foca na plataforma, no software, né? Mas em como você aplica o conceito. O software é uma ferramenta, né? A segunda dica que eu acho que a gente tira disso tudo que a gente acabou de falar agora, o mercado ele é flexível. Tenta entender o que o seu cliente quer, porque dependendo do que o seu cliente quer, você não tem necessidade de pagar uma suíte Adobe. Ah, eu preciso desenvolver postagem para rede social, né? A imagenzinha quadrada lá pro Instagram, a retangularzinha lá pro X lá do Twitter, ou pro Facebook, ou pro LinkedIn. O GIMP vai te garantir isso, o Inkscape vai te garantir isso, você não tem necessidade. O teu cliente não vai querer o arquivo aberto disso. O teu cliente vai querer o PNG ou o JPEG para ele postar lá. É isso que ele vai querer. Então você não tem necessidade. Se o seu nicho de mercado é esse, você não tem necessidade de ter um plano da Adobe para isso, né? Exclusivamente para isso. Agora, uma outra coisa então a segunda dica eu acho que é essa. Não se prenda ao que o mercado tem Ferramentas de. monopolistas. Ao que o mercado tem de padrão, porque esse padrão do mercado ele não é universal. Né? Os clientes estão mais preocupados com o arquivo final do que com o arquivo aberto. E isso eu posso te dizer assim, com anos de experiência. O cliente está mais preocupado com o arquivo final que com o arquivo aberto. Eu já queimei um monte de CD, hoje está tudo na nuvem, os arquivos abertos. Eu estava fuçando meus backups esse dia, tinha coisa de 15 anos atrás, que eu nem sei se abre. Deve abrir, mas tá lá, tá salvo. Dependendo da situação, abre sim. Tem É. arquivo da faculdade aqui que eu sei que vai abrir. E então, assim, eu acho que a segunda dica é essa: não se prenda aos softwares de mercados, entenda que você tem a opção de fazer dinheiro com softwares livres, né? O terceiro aspecto que eu acho que é interessante a gente falar também da área de design é que é possível você fazer, né? O Thiago citou aí o DaVinci Resolve, né? É possível você editar vídeo, filmes, curta-metragem, longa-metragem no Linux. É possível, né? Você tem o DaVinci Resolve, você tem é óbvio que o Kden Live é mais limitado, mas se você faz vídeos curtos, por exemplo, você não precisa de um Adobe Premiere ou de um Adobe Rush ou qualquer outro software que tenha no mercado aí que é pago para você editar um vídeo curto de rede social, por exemplo. Você pode perfeitamente fazer isso com Kden Live ou em qualquer outro software, agora me foge o nome aqui, porque eu uso Kden Live, né? É, Existe o. Existe. Ó, Ai, gente. o André aqui tá dizendo pra gente que pra social media Inkscape é muito bom, até no arquivo de saída, aí é mesmo. Mas voltando a falar dos vídeos, né? Tem o Kden Live, existem outros softwares que agora me foge o nome, mas o Kden Live você tem versão para Windows, tem versão para Linux e é perfeitamente possível você editar um vídeo ali. Eu já editei diversos vídeos no Kden Live sem nenhuma dificuldade. Eu vou até bater numa tecla aqui que vai para a questão de equipamento. Né? A galera fala, pô, preciso ter computador parrudo? De certa forma, sim. Sim, Mas é vídeo, muito né? mais quando você usa o Windows do que Linux. Isso, o Windows consome muita. Windows e Chrome usam muita memória. Então é uma coisa que a galera precisa entender que, Uhum. ó, existem soluções Linux que são leves o bastante para deixar o desempenho do computador muito rápido. Sim, mas existem sistemas que prezam por uso de memória e acabam detonando o desempenho do próprio computador. A questão Então, é, você renderiza um vídeo muito mais rápido num Linux, num Kden Live no Linux, do que no próprio Kden Live no Windows. é isso que eu estou sofrendo. Que eu uso o Windows. Mas a base está toda em software aberto. E aí é que tá. O,
Indo um pouquinho uma pegada um pouco diferente, mas na prática é isso. O que é na prática o Steam Deck? É um computador portátil com Sim, uma pegada para os jogos. sim, Só que e o Steam OS? É um sistema operacional. Então, exato. se eu tenho um hardware, mesmo focado para jogos, que na base é um computador portátil, por que não todos os computadores acessíveis serem baseados no Steam Deck? Por quê? Porque a gente sabe que ali vai ter uma placa de vídeo no processador bom bastante para rodar jogos, vai ter que ter um mínimo de condição ali, teclado, mouse, monitor, toda essa parafernália que tem, mas a gente sabe que o sistema e o hardware foram pensados e montados justamente para suprir diversas E demandas. você pode. E as demandas do Linux são iguais com E você qualquer pode outro. terminar de jogar, terminar de trabalhar, tirar ele da mesa e entrar no seu jogo. Cara, é o mundo Exatamente. perfeito. Exatamente. Então, quando você pega a proposta, não a proposta jogo do Steam Deck, mas a proposta de trabalho, tá? Que é um computador portátil, tudo bem que eu acho que tem muito pouca entrada USB ali para funcionar direito. Uhum. Mas tirou isso, você vê, pega um computador qualquer para rodar o Windows minimamente bem nos softwares livres. Vou ter que pagar no mínimo 4.000, R$ 4.500. Quando eu pego um Steam S, eu tenho 3.500. Tudo bem, vou ter que colocar uma série de outras coisas. Vou ter que comprar um monitor, teclado, mouse, hub, isso e aquilo, para fazê-lo funcionar como computador. Então, pera aí, o que eu posso fazer que esteja disponível no mercado no mesmo valor ou aproximado para chegar num nível de resultado produtivo na produção audiovisual, na produção de desenvolvimento de software, na produção gráfica, na produção de pessoal da. Como é que é? A produtividade mesmo, itens de escritório. Por que não usar a base SteamOS junto com o Steam Deck, a base tecnológica Steam Deck, para fazer essa Uhum. produtividade aumentar? Eu acho que é uma ótima solução que a Valve fez. Não estou querendo vender o peixe da Valve, não, mas como Não, eu acho solução que tecnológica, tá até aqui nos sensacional. comentários, o Steam Deck é uma revolução. É, Né? Ele é uma revolução. Uh, o Joe Linux fez um vídeo há um tempo atrás mostrando exatamente que o Steam Deck não é só para jogo. sim. Né? Ele mostrou todas as funcionalidades. Eu fiquei maluco quando eu vi aquilo, porque eu falei assim, nossa, eu não tinha me atentado a isso. Né? Eu tô Eu já tinha. namorando o Steam Deck tem um tempo, aí eu falei assim, gente, eu não tinha me atentado a isso. É um sistema operacional Linux e eu rodo tudo aquilo que um Linux roda. Sim, Né? sim. E a gente está falando essencialmente de Linux. É, A gente está falando essencialmente de trabalhos em Linux. E quando isso. eu vejo o Steam Deck funcionando com Linux, tudo bem, posso instalar em dual boot, trocar o SSD dentro e colocar o Windows? Posso, sem problema nenhum. Vai capar desempenho. Vai ficar numa tela minúscula para fazer uma pica de coisa ali dentro. Beleza. Mas dá para fazer sem precisar do Windows. Sem precisar do macOS. E aí a gente percebe que, assim, esse mito que você falou, né? Eu preciso de uma super máquina Master Blaster Advanced Plus para editar uma imagem no GIMP. Não, Não. não precisa. Que Para talvez precise editar sim. um vídeo no KDE Live, um vídeo de 5 minutos no KDE Live que eu vou renderizar em 1920 por 1080 em HD, não preciso de uma big máquina para isso. Né? É, a primeira vez que eu instalei um Linux, eu instalei numa máquina que era um MacBook de 2009. MacBook Pro de 2009. Salvou o Mac. O macOS não rodava mais. E um amigo meu falou assim: instala o Manjaro Deepin, que era uma distribuição da comunidade da Manjaro. Sim. E eu instalei e eu fiquei apaixonado. Cara. Porque eu ligava o macOS, eu ligava ele, eu ia pra minha cozinha, passava café, voltava e ele tava ligando. Aí a empresa que eu trabalhava na época me deu um notebook com Windows, eu comecei a trabalhar. E aí eu ia descartar esse MacBook quando esse meu amigo falou, não, instala que você vai ver a revolução. E aí eu instalei e foi uma revolução, porque eu ligava e ele funcionava. Isso me lembra uma história muito bacana do. Tem o pessoal do Latinoware, já deve ter ouvido falar, Sim, né? sim. A Latinoware, e já deve ter ouvido falar do GnuGraph. Uhum. O Latinoware do pessoal lá de Foz do Iguaçu e o GnuGraph pelo Cado Nico aqui no Rio de Janeiro.
E foi uma coisa curiosa que algumas figurinhas desses dois grandes grupos são as mesmas. E aí me remete a tanto ao Sammy Souza, Uhum. que a gente estava até conversando com ele, quanto o. Como é que é o nome? O Elias Silveira. E o Elias Silveira, ele exatamente isso. Meu Mac de 2009, 2008 parou de receber suporte e até hoje está funcionando com Linux. É isso. O Sammy Souza passou com um problemão no Windows dele, que deu uma dor de cabeça poderosa. E, cara, perdi um trabalho de um mês, 2 meses no Photoshop. E aí eu tive que conversar com a editora para refazer todo o trabalho. E eu tive que usar, tive que sair do Windows para o Linux em menos de 12 horas. E estar trabalhando com o GIMP. E Uhum. aí ele fala, os dois falam, isso é muito importante, os dois falam. É possível fazer trabalhos gráficos de alta Sim. qualidade, de alta produtividade no Linux? Sim. Hoje mesmo os meus vídeos no canal são feitos com isso e estou trabalhando direto no Krita. Não troco o Krita por nada. E descobri o Krita por um acaso. O Krita é interessante. Eu tentei usar o Krita, eu não me adaptei a ele. Aí sempre que eu falo isso, o pessoal fala assim, mas você se adaptou ao GIMP! O GIMP era difícil de adaptar. Pois é, o GIMP eu me adaptei. O Krita eu não consegui, não sei porque não me fisgou. Então eu sempre que falo de imagem, eu sempre cito o GIMP por conta disso. E o GIMP tem uma gama de ferramentas que não deixa para trás nenhum outro software de tratamento de imagem, né? Não, de nenhuma mesmo. O pessoal está falando aqui no comentário aqui que no Steam Deck tem um KDE nele, né? Sim, Tá falando tem do um Big KDE Linux também, que é muito bom. O pessoal elogiando o Debian também. Debian que parece que teve uma atualização aí recente, né? não estou sabendo. O Num, pessoal da comunidade deve saber mais do que eu é, acompanho pouco. parece que eles... Teve aniversário do Debian também esse mês e tem uma atualização recente. Então, você que está começando no design, eu quero te dizer o seguinte. Primeiro, você persista. Segundo, você entenda que você não precisa investir 20 mil reais em equipamento para começar a fazer imagem para rede social e post para rede social e folder de impressão e cardápio de impressão ou material de web. Você não precisa investir isso tudo em equipamento, software e tudo mais, porque com um equipamento mínimo, né, e com um pouco de dedicação em aprender a utilizar o Inkscape é muito mais amigável nesse sentido, e o GIMP você consegue produzir e você consegue fazer girar recurso, né, para você. Você já consegue tirar uma grana com isso e até ter um retorno do equipamento que você investiu, ou até você investir num equipamento melhor depois, né. É óbvio, eu quero um notebook com 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, é óbvio que eu quero. Quanto mais, para mim, melhor, não tem problema nenhum. Mas eu quero principalmente eu abrir o programa, usar e saber que eu vou terminar de usar e que eu não precisei investir uma grana pesada para ter um equipamento para rodar um software que eu estou tendo que pagar por ele todo mês, né? E essa acho que é a grande diferença. Então existe sim uma possibilidade de você fazer dinheiro com isso. E hoje, a imensa maioria, né, do mercado de design hoje, ele é focado em coisas para web, né? O mercado gráfico tá bem restrito nesse sentido, né? Então, assim, você consegue sim, né, fazer com que você gere recursos para você desenvolva o seu trabalho, você cria um ótimo portfólio com software livre, né? Talvez há 5 anos atrás, se a gente estivesse tendo essa conversa, ou um pouco mais, há 10 anos atrás, a gente falaria assim, é possível, né? Mas hoje esse mais já foi embora faz tempo, né? A pergunta é possível? Você É, quer gastar a grana que te cobram ou você quer ganhar mais? é isso. É isso. O motivo é esse. Aí tem aquela pergunta, né? Se você tiver um MacBook usado, desatualizado, ou um Steam Deck do seu lado, pelo mesmo valor,
Pelo mesmo valor, exatamente. São R$3.500 mais barato Pega que o tem aqui Steam no Deck. Brasil. Pegue o Steam Deck. Não tenha dúvidas. Vá ser feliz com o Steam Deck. Exato. Ou então coloque o SteamOS no Mac. Exato. Porque senão você vai estar perdendo tempo. Perdendo tempo e principalmente dinheiro para você colocar nos seus trabalhos em cima dos seus clientes, porque isso geralmente acontece e vai acontecer mesmo, e vai falar que, beleza, quanto tempo eu tenho de vida disso, desse Mac de talvez aí uns 10 anos atrás? Vou colocar 5, para não ser injusto. De 5 anos atrás, 7 anos atrás, tirar esses 2 anos aí de Steam Deck. Beleza, 7 anos atrás. O que eu vou conseguir produzir com ele? Pô, muita coisa. O sistema não é antigo, mas não vai deixar tanta coisa recente. Muda e coloca um SteamOS ali. Vou ter o Steam Deck de um lado e o Mac com o SteamOS do outro. Beleza, o que eu consigo produzir? E aí é que tá. Quando eu coloco tudo Mac, tudo Windows, todos os custos que eu tenho em cima deles vão passar para os meus clientes. Sim. E me deixa um profissional mais caro com uma margem de lucro menor. E com um custo elevado a longo prazo muito grande. Quando eu faço essa mudança para o Linux, parte desses custos são reduzidos. E eu posso fazer diferente. Eu invisto numa máquina melhor. Invisto fazendo, vamos lá, são 10 programas aqui que eu uso. Ou é os 2 sistemas aqui e o resto em programa. Beleza. Divido igualmente e faço doação para os projetos. Você vai ter o mesmo custo do Mac, mesmo custo das ferramentas pagas e computadores caros, compensação sendo muito mais eficiente no retorno para todos os projetos. Só para vocês que estão assistindo a gente terem uma ideia, eu instalei o Manjaro Deepin no meu MacBook no segundo semestre de 2018. Até então não trabalhava com Linux, eu trabalhava no Mac e no Windows. Esse Mac, ele ainda durou, ele era um Mac 2009, então ele já tinha 9 anos de uso. Esse Mac, ele ainda rodou até o início de 2021, mais 3 anos. Eu deixei de usar esse Mac quando o botão de ligar dele você mandava ligar e ele simplesmente não ligava. Eu levei numa assistência e o cara me cobrou um valor que Era o Mac novo. era um notebook novo. Aí eu falei assim, vai virar objeto de decoração. Eu botava na minha prateleira quando eu gravava vídeo, ele ficava lá no fundo, lá com a telinha preta assim, aberta e uns adesivinhos colados em cima, até que eu me desfiz dele. Porque eu dei uma sobrevida para um equipamento de mais 3 anos. E não é que eu dei uma sobrevida do equipamento de mais 3 anos, fazendo com que ele rodasse A ou B, né? Ele vai rodar limitadamente. Não. Usando corriqueiramente para as minhas rotinas do dia a dia, com exceção das rotinas de software proprietário, usando nele, né? Então, assim, não tem... Nesse quesito não tem discussão, né? Não tem discussão, né? O André está colocando aqui pra gente também que a Adobe está enviando mensagens de pirataria ou não registrado para usuários do Photoshop e simplesmente trava ou inviabiliza o uso do Photoshop. Ou seja, não faça pirataria, migre para o GIMP, que é muito mais efetivo e você vai conseguir fazer o que você quer. Ou experimente o Krita. Eu não sou defensor do Krita porque eu não uso o Krita, mas experimente o Krita. De repente o Krita vai te atender muito bem, né? É bom que a gente tenha opção aí, né? Ou se você está no Windows e tem condições, o Affinity, vai lá, experimenta, né? Você tem opções aí. Eu acho que a gente pode encerrar esse papo, então, Thiago, primeiro agradecendo aí ao pessoal da Liga Linux, que abre esse espaço para o design aqui, né? Pra gente, o pessoal aí mais do dev aí, muito obrigado, viu, por esse espaço aqui pra gente. Pedir pro pessoal que tem aí conta no Instagram, se inscreve lá no perfil da Liga Linux lá, né? @Liga Linux lá no Instagram. E segue aqui na Twitch também, porque amanhã tem mais live. Amanhã, o tema de amanhã, deixa eu pegar aqui direitinho para eu não falar errado. O tema de amanhã é... No final somos todos suporte, alguma coisa assim. É um papo geral aí sobre Linux. Deixa eu pegar aqui certinho o tema. Cadê aqui? No final somos todos suporte, é isso? Não. Esse foi o tema de ontem. Você pode assistir ele aí, tá gravado aí na Twitch. O tema de amanhã é Linux do usuário simples ao avançado. Vai ser um bate-papo geral. Amanhã encerrando aí então esses 3 dias de bate-papo aí dos 3 anos da Liga Linux. Thiago,
Fala do seu canal, que é importantíssimo para quem está começando. Várias dicas lá, pode falar. O caso eu fui para outro estado em 2019 e Eu vou colocar voltei, aqui e o desde chat aqui então na tela, que tem aqui no cantinho aqui, ó. eu fui para outro estado, trabalhar em outro estado, voltei para casa depois que acabou o serviço, era temporário, por tempo determinado. Uhum. E quando eu voltei, eu falei, gente, isso tá uma droga. E explodiu a pandemia, eu tenho que mudar essa situação. Tá? E aí foi quando eu comecei a migração para o Linux definitivo. Não consegui porque não sou o único usuário de computadores na minha residência. Ou Uhum. seja, a migração não foi 100%. Mas eu fiz a migração, pelo menos dos programas, o que já foi uma ajuda do caramba. Sim. Então foi que, fazendo essa migração de programa, mudei toda a minha forma de trabalhar. E sim, hoje os programas livres me dão uma certa... Por serem limitados, me obrigam a pensar. E por me obrigar a pensar, eu tenho que gerar soluções. E isso é a grande sacada do design. O design tem soluções. Ele não vai fazer a arte ficar bonitinha, não vai fazer o produto ficar Dica mais bonito. 4 aí, viu? Pensa, É, exercita, senão não adianta. exatamente. E leia os livros teóricos de design, isso faz diferença. Sim. Mas é que tá. E aí, como eu fiz a migração dos programas, eu falei, beleza, o que eu consigo produzir isso? E desde então, estou produzindo. O canal do Dotsperint, @Dotsperint no YouTube, já está aí com... O canal em si já passou de 3 anos, mas o espaço dele no Facebook já tem acho que uns 5, 6 anos. Uhum. E por um acaso, essa semana, o canal passou a quantidade de pessoas que vêm... pessoas inscritas, né, no Facebook e no YouTube. O do YouTube está maior do que o do Facebook, vai entender, né? No entanto, tá lá crescendo aos pouquinhos, tô com um planejamento bacana, tá saindo vídeos regulares, ao ponto de... não é só de programas que eu falo, tô falando de várias outras coisas ali. Uhum. Tem alguns shorts ali produzidos para quem quiser tirar algumas dúvidas e justamente para servir de porta de entrada. Porta de entrada no sentido, dá para fazer? Dá, o resultado é esse. Tá tudo sendo feito em software livre. Todas as artes, todos os desenhos, as thumbs, os vídeos, a edição dos vídeos. E isso foi muito legal, porque aprendi muita coisa no meio desse caminho. Tem um vídeo também de um garoto no YouTube que ele fez um do SteamOS com o Steam Deck, Uhum. falando da produtividade. E isso eu não sabia. O Steam Deck suportou vídeo 4K exportando. Ou seja, para quem tem dúvida do Steam Deck ou do SteamOS, se isso não for motivo, eu não sei o que Se é. ele não Mas, fritou cara, e não levantou voo, que tem uns não notebooks que você põe para renderizar, ele... Exatamente. Ele não arredou o pé, foi até o final, 4K, 2 telas, o cara mostrou um negócio assim que eu não esperava, foi muito legal. E como ele era da plataforma Adobe, ele foi e voltou para Adobe. Mas no final ele também fez questão de ver os SteamOS. E é essa a minha proposta. Uhum. Quem puder fazer um computador montado na tecnologia do Steam Deck ou do Asus ROG Ally, esse novo que está aí portátil também, e colocar o SteamOS nele, fazer bom uso desse sistema e dessa proposta, vai dar um passo à frente no sentido de, vocês chegaram no local onde isso daqui vai ser muita coisa, se não for 10%, mas vai estar muito próximo aí de 10% dos usuários do mundo. E isso não é pouca coisa. E olha que interessante, né? A gente está caminhando para o encerramento, mas é uma coisa que me ocorreu agora, né? A Valve ela mirou numa solução para a plataforma dela, plataforma Steam. E de quebra, ela acertou todo um mercado consumidor de vídeo, de edição de vídeo, de edição gráfica, que vai se beneficiar de algo desenvolvido por eles, né? Isso é impressionante, assim, a força, eu acho que isso demonstra muito a força não da Valve em si, né, da empresa em si, mas principalmente da comunidade, né? Porque a Valve só pôde chegar até isso porque tem uma comunidade de Linux, né, de pessoas que usam, que desenvolvem, que investem, além da Linux Foundation, né, da qual a Adobe faz parte, eu preciso dizer, a Microsoft também, entre outras empresas, né, Google e tantas outras que a gente conhece, fazem parte porque é onde eles estão aprendendo, né? O Linux, de fato, ele atende essas big techs, essas big empresas, mas ele atende a gente também. Eu acho que é isso que torna o Linux tão fascinante e democrático.
Acho que esse é o ponto. Maravilha, É então, isso. gente, podemos encerrar? É possível sim viver sem Adobe. É possível. Isso é É, muito possível. é possível. Muito Vá possível. na fé. Vai dar Dá. trabalho, mas no final a alegria é toda sua. Toda sua. E economia. Valeu, Thiago. Um grande abraço. Grande abraço, pessoal. Se inscrevam aí na Twitch do Liga Linux. Instagram também, Liga Linux. Um grande abraço. E amanhã tem mais com o pessoal da Liga. Tchau, tchau.